acho que tudo que é físico, tudo que aparece na frente da câmera, acho que diz respeito ao diretor de arte, né? Não haveria filme sem direção de arte. A direção de arte vem no figurino, vem na maquiagem, vem nos efeitos, vem em tudo, assim. Aí que entra, né, a coisa de você ser o coordenador, as pessoas que estão trabalhando nas partes, às vezes não têm noção desse filme. De repente tem horas que só você tem noção desse filme, né? Que é você só que está coordenando isso. Esse piso aqui, agora... Esse negócio tanto ele tá falando que é amarrado um resto na grade. Ah, sim, tem uns quatro de altura. Então eu enxergo a direção de arte assim, como uma coisa de a estética do filme, enfim. Eu nunca encarei assim como uma assim de fazer uma coisa bela, ou de fazer uma forma, ou de fazer uma cor, uma coisa que seja agradável de ver, ou não, né? Eu sempre enxerguei isso de uma forma dramática, assim. Nunca ser decorativo, ele tá sempre falando de emoção. Então, se o azul, ou o vermelho, ou o verde escuro, ou a luz, ou a conformação dos espaços, eles estão sempre ligados à emotividade da cena. O Clovis está comigo desde o Pichote, em 1979. Depois o Clovis faz O Beijo da Mulher-Aranha, 1984, 85. Depois ele faz Brincando nos Campos do Senhor, comigo, 1989. E depois está aqui no Carandiru. Tenho 4 filmes com Clovis. Esse é o 4º filme que eu faço do Babenco, né? E ele já tinha me falado, faz muito tempo, ele tinha me falado desse projeto. O Hector, na verdade, quando o livro chegou no final, eu pedi para ele ler. O livro estava já praticamente pronto. Ele leu o livro e gostou muito do livro. E ficou com essa coisa do livro na cabeça. Uns dias depois me telefonou e disse: olha, sabe que eu estou pensando em fazer um filme do livro? Eu acho que o Carandiru concentrava, né, uma quantidade de emoções e de conceitos diversificados que eu achei que me permitiam fazer um retrato de um Brasil dentro de um país chamado Carandiru. Então ele é uma pessoa que é muito persistente, né? Então ele procura fazer e ir até o fim para realizar um filme, né? E é muito bom para o diretor de arte você poder fazer um trabalho que você acredita que você vai ter condições de realizar, que você vai fazer até o fim, né? O trabalho do Clovis nesse filme era o trabalho sujo, o trabalho de mostrar um cenário onde o cenário também fosse um personagem, porque eu sempre dizia a ele, o personagem principal do Carandiru é o Carandiru. E o Carandiru, assim, a riqueza do Carandiru era essa, né? Que tem um mundo quase um microcosmos, é uma bolha, né? Que tem as relações afetivas, de amor, de ódio, de trabalho, de progresso, de regresso, enfim, de tudo, né? Tem que se dar mal esse Lula, nego. Carandiru é um lugar que você tem desde um retrato da Hebe Camargo, quando era jovem, até um retrato de um São Sebastião crucificado. Você passa por uma variedade tão gigante de informações visuais que aquilo era muito rico. Tem uma tribo que é mais esse mundo street, mais rap, uma tribo mais desleixada, mais pobre, mais marginal, uma tribo mais careta, né? Esses caras que têm dinheiro, que têm posse, que se vestem direitinho, uma tribo dos evangélicos, que são todos penteadinhos, usam camisa branca. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai. O roteiro foi lido inúmeras vezes pelo Clovis, tivemos uma pesquisa fotográfica gigantesca, tudo que havia no mercado foi vasculhado, foi procurado, mesmo de outros presídios, mesmo de celas de delegacia, mesmo de reportagens de crimes. Tivemos aqui
uma pesquisa que demorou quase um ano e que chegamos a ter milhares de imagens, né? Tem a coisa da grana, né, que é séria no departamento de arte, que é como é que você vai gastar esse dinheiro para para chegar mais perto do que você quer. Então, se você investe mais numa coisa, se investe mais em outra. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu faço bastante com o Clóvis, que é essa definição de como gastar o dinheiro. Que isso também vai muito da pesquisa, né? A gente fez um primeiro estudo do orçamento, do que seria o departamento de arte, e a partir daí é que começa o trabalho da produção de arte, da Ana Paula e a equipe dela. Para o diretor de arte, tem algumas coisas que têm muito valor e que às vezes o produtor do filme não consegue perceber isso. Porque tem essa coisa da arte, às vezes é uma cor, ela é mais cara, um objeto é muito caro e o produtor muitas vezes não entende isso, acha que não tem necessidade. Então eu acho que um papel que eu tenho forte nesse departamento de arte é essa coisa também de convencer o produtor, mas principalmente de viabilizar isso, sabe? E às vezes a gente tem limitações financeiras, mas não criativas. Então a gente vai muito procurar conversar com cada departamento, conversar com a direção do filme, para entender de que maneira a gente pode fazer, de que melhor maneira a gente pode fazer, pode chegar no resultado esperado dentro dos recursos que são disponíveis para o filme, né? A gente tem que fechar a cama da Lady Di, temos que pensar nas prateleiras da Lady Di. É difícil esse cinema, assim, a gente prever, né, todas as possibilidades que pode ter uma filmagem, né? Então a brincadeira sempre, a gente sempre querer criar condição, principalmente num filme desse, né, que tinha uma dimensão mais ou menos grande, né? Então a gente teve até, em algum momento, a possibilidade de reconstruir o Carandiru inteiro, o exterior também, as muralhas, os pavilhões, o campo de futebol e tal. Até que depois das coisas desenvolvidas um pouco mais, a gente chegou na conclusão definitiva, no desenho definitivo do filme. A gente só utilizou como o Carandiru para sequências de pátio externo, que são os pátios em volta do prédio, o pátio interno do prédio e as muralhas que espelham as fachadas e que criam esses pátios externos e o pátio interno. Todo o resto que você vai ver no filme foi filmado, os corredores, as celas, as escadas, as grades, tudo foi feito em estúdio na Vera Cruz. A facilidade das paredes que você remove no estúdio, a facilidade de colocação de refletores. E você poder usar tudo, poder usar grua, poder usar equipamento, carrinhos e tudo. O espaço cênico controlado, construído para facilitar você praticar a gramática cinematográfica. A gente deve ter tido pelo menos umas 300 pessoas nessa equipe de construção na época de pré-produção do filme, né? Mas aí, tipo, se você conversando com as pessoas, né, com o fotógrafo, mesmo o Hector, eles dão sugestões para poder, tipo, eu preciso de uma parede móvel aqui, eu preciso de mais vigas para proteger melhor meu teto. O pessoal de Serralheiro, Ceroteca, a gente inventou um sistema de alavanca, né, que permitia, as paredes eram pesadíssimas, né, porque tinham camadas de madeira, de ocatex, de cimento, de tinta, de ferro, né, as portas eram de ferro, as grades também, então, paredes muito pesadas. A gente acabou inventando um sistema de carrinhos que saía muito facilmente. A cenografia ela tinha que ser basicamente uma reprodução, não facsímil do que era o Carandiru, mas um trabalho de criação em cima do que era o Carandiru. Então o cenário para mim tinha que ter essa coisa dessa sordidez, né, vamos dizer assim, né, do lado sórdido, né, de prender uma pessoa, de as pessoas terem que conviver uma com a outra sem nunca ter escolhido a outra, né, tá preso ali com um monte de gente que pode matar ele, quer dizer, tem um lado trágico mesmo. E ao mesmo tempo tinha que caber esse lado do ser humano que o Carandiru incrivelmente tem mesmo. Então você tem num corredor sórdido, imundo,
Você tem um altar do Padrinho Padre Cícero, né? Que é o cara que veio do norte, que está lá. Você tem uma bandeira do Corinthians, que é o cara que veio da Vila Maria, que está lá também. Cada cela, que tem muita gente em cada cela, né? É um universo são várias tribos, são várias nações ali dentro daquela cela, né? E sempre com essa coisa de, né, como que fazer com o material que eles possam fazer, né, que eles fariam. E é isso que a gente vai incorporando esses bichos mesmo, né, esses personagens todos. Né? E aí o cara põe um abajur, o outro puxa um gatilho, faz um gancho assim como é que chama isso? Uma gambiarra de luz, né? E coloca um celofane vermelho na lâmpada. O outro bota uma lâmpada azul, o outro bota uma lâmpada roxa, né? E vão construindo uma atmosfera cromática muito particular daquele universo. Tanto que você olha pelo lado de dentro, do interior dos pátios, você vê as janelas, cada uma quase que de uma cor. Tem o vermelho, tem o azul, tem o amarelo. Particularmente assim, a questão de identificação, eu gostava mais da Cela do Majestade, né? Porque tinha cores, tinha coisas mais inesperadas, assim, né? A Cela do Majestade é uma das mais queridas. A Cela do Majestade, ele tinha essa coisa, ele era corintiano. E era um negão bonito, né? E casado com 2 mulheres, um cara completamente... Tudo é possível, poderoso, né? Um cara poderoso mesmo. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Ei, amoreira não samba, não? Majestade, eu sempre digo que é o bom vivan do Carandiru. E cheia de Corinthians, colagens de Corinthians e símbolos dessa paixão dele pelo futebol. Tinha uma cor vermelha no fundo, que era maravilhosa, que tinha uma espécie de gavião ou de águia, né, grafitado. Um banheiro, né, tinha um banheiro onde você tinha... onde tinha o seu chuveiro, tinha outro banheiro onde tinha divisórias, repartições, né? Aqueles símbolos do Corinthians espalhados, que era maravilhoso, junto aos troféus do futebol, sabe? Um armário, onde você abria o armário, você via foto das esposas, né? E as roupas, tinha roupas que eu já havia usado em outras locações que estavam lá, e não tinha como você não encontrar. Na porta tinha o grande símbolo da Gaviões da Fiel. Você olhava e falava, gente, isso é majestoso. Mas ao contrário, o Corinthians embaixo, que nem aqui, a águia, aí de repente ela circunda a caixa aqui. É um cenário que tem essa força mesmo, né? De um cara que tem coragem, vermelho, preto e branco, né? E é super... o desenho é super definido, né? Não é um cara de dúvidas, é um cara resolvido, né? Peixeira, coitado, Peixeira ele era um cara muito da pesada, né? O Peixeira era um cara, capaz de matar a humanidade. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. Ele é um cara que mata por gosto e por justiça. Ele é um cara sozinho, ele nunca teve pai, mãe, nunca teve mulher. Conclusão, ele não tem visita. Então, no começo da cama dele, o canto dele era muito forte, era só manchetes de jornal, matou a família inteira e foi não sei aonde, estuprou, ele colecionava notícias tenebrosas de jornal. Eu vivia junto com um personagem que era craqueiro, terminal, e pintou uma onda na parede, ficava com uma prancha. E aí a gente fez uma onda maravilhosa, né? Nossa, tem que RPG, né, bom? Foi talvez assim, a que bati mais de frente com essa, mas besteira também, né?
que era uma cela assim, você conhece, tinham celas de diversos níveis, mais assim, mais assado, mais pobres, mais ricos, mais... E tinha uma delas que eu tinha colocado assim, agrupado uns personagens assim, que ia desde um viciado em crack que imaginava que estava surfando, um criminoso da cadeia que era o Teixeira, e botei lá no mesmo grupo lá um que era um ex-assaltante de banco, né? De caixa forte, né? E aí esse caixa forte era um cara mais mauricinho, mais careta, fiz o cantinho dele mais limpinho, mais arrumadinho, né? Ele recebia mulher, então não tinha mulheres peladas, tudo um cara mais convencional, né? Mas a cela dele não era, ele era um cara que estava jogado naquele submundo ali, né? E aí eu tinha visto uma referência de um banheiro, né? Que cadeia tem esse negócio, às vezes é tudo arrumadinho, mas sempre sobra um canto sujo, né? Eu tinha feito uma cadeia que tinha uma referência de uma parede toda craquelenta mesmo, toda enrugada, né? Coisa de banheiro que fica meio sujo, fica meio embolorado, né? Ele até ficou escandalizado, né? Eu não filmo com essa cortina suja, não sei o quê, ficou uma polêmica, não sei. Essas coisas infantis mesmo, né? Na hora até comprei a briga, eu falei, que é isso? Você não está fazendo uma cadeia na Dinamarca? Isso aqui é o Carandiru. Ele ainda! Teixeira! Eu vou te matar, tá ouvindo? Eu vou te matar! Aí, nego, o Lula veio no veneno, hein? O Zico era o drogadão, né? Era o crackman, né? A cela do Zico e Deus Dete tinha essa coisa da loucura, né? Da alucinação, né? Da droga. Então, no box do chuveiro era muito engraçado. A gente fez uma colagem, umas mulheres lindas, maravilhosas da Playboy. Só que aí ia molhar com a água quando o cara tomasse banho. Então a gente pôs um plástico, que é um plástico furta-cor. Então ficava uma coisa bem alucinógena. Aí ela chamou várias coisas, chamou essa coisa de escrever na parede, era uma coisa meio Bispo do Rosário até, né? Ou profeta lá do Rio, né? E o texto eu falei assim, se eu fosse o Zico, o que eu ia escrever aqui, né? Eu sou louco, doidão e tô preso e quero ir embora. Eu pus Vida Bandida, Coração Doente. Aí eu escrevi um monte de frases lá que me vinha à cabeça. Daí o Clóvis, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, me ajuda a escrever. Tripas para fora, janelas abertas, horizontes infinitos, mistérios sem fim, entranhas abertas, portas abertas, furacões, tempestades. Na cadeia o desenho tem um caráter quase de depoimento, né? As pessoas desenham na parede o símbolo do Corinthians, né? Uma declaração de amor para a namorada dele. Há uma história contada, há uma história gráfica, há uma história pictórica nas paredes do Carandiru contada pelos presos. Olha, aqui valia a pena dar uma gastadinha, né? Esse negócio são impressões autênticas mesmo, né? Pessoas que estão lá dentro, que é um ato reflexivo quase, né? Eu tive uma preocupação muito grande em não querer alterar a expressão de desenho deles. Então eu procurei ser o mais fiel possível às referências que foram, enfim, escolhidas, né, para desenho. Chega um ponto que não tinha mais referência, aí eu saía, a referência era eu, né? Eu fazia o desenho, né? Obviamente que eu acabei inventando alguns, né, porque uma quantidade de porta, uma quantidade de espaço que tinha que ter algum desenho, alguma interferência. Ela pega uma parede e trabalha aquela parede e dá uma vivência àquela parede. Você busca a partir de um repertório visual, né? Você adquire durante a vida e durante o processo de pesquisa do filme. Você busca técnicas que te levem àquele resultado. Se você me perguntar quantas vezes eu fiz isso, é a primeira vez. Eu nunca fiz isso antes. Nunca passei esmalte numa porta que eu enferrujei com vinagre, passei jornal para depilar a porta, quer dizer. Mas é uma coisa que você vai buscando conforme você vai trabalhando, não tem uma estratégia. E aquela parede passa a ter vida, quer dizer, quando é uma linguagem que tem um apuro do tamanho que vai virando vida aquilo que ela vai fazendo, né? O fotógrafo é uma pessoa importante na pintura também, quando ele passa a luz, quando eu sei que luz que vai ter no ambiente. Isso me ajuda muito porque eu posso trazer mais os claros para ele render mais os escuros dele, entendeu? A luz não desenha no vazio.
Se todo o Carandiru fosse de uma cor só, você não conseguiria diferenciar os pavilhões. Então a gente se utiliza da cor para dizer que um pavilhão dos travestis é um pavilhão rosa e o pavilhão do hospital é todo branco. A Lady Di é outra história, né? O outro lado da moeda, né? A coisa da delicadeza, do romantismo, né? Aí tinha a cortina com babados, a colagem da Lady Di. Eu tinha uma Nossa Senhora ali bem em frente à nossa cela, que eu meio que tomei ela como... Era uma imagem muito forte na minha cabeça, muito bem feita, muito... Quando a gente abria a porta da nossa cela, ela ficava bem ali. Então você começa a colar papel de embrulho cor-de-rosa. Era o jeito que ela tinha de fazer aquela parede virar cor-de-rosa. A gente tem que ter um super cuidado porque é o fundo da maioria das cenas, né? Cabeceira da cama, então... Depois cola um outro papel de embrulho para dar uma textura em um desenho. Aí por cima vem os ícones dela, né? Que daí era Lady Di, era Iemanjá, era... Tinha até Hebe Camargo, tinha Glória Menezes, né? Todas as pessoas que ela poderia... que a Lady Di se espelhava, né? Então tinha isso, a gente olhava tudo, a privada era ali mesmo, e daquela cor, e daquele jeito, a cama, a Lady Di, a Iemanjá, tudo. As roupas, inclusive, era gostoso isso também, chegar e ver as roupas e saber que você vestiu aquilo, mas não vestiu coisa nenhuma, e ela tá ali há um tempo já. Fogãozinho, que eles fazem um fogão maravilhoso lá no Carandiru com uma resistência, porque eles não podem ter gás. Então eles inventaram lá um fogão que é com uma resistência numa peça de barro. A gente até pôde pegar esses fogões do próprio Carandiru. A cela em si, toda ela, tinha atmosfera, tinha vibração. Porque quando a gente chegou lá muitas vezes para ensaiar, eu e o Rodrigo, a gente pegava a galera toda dentro da cela. Aliás, era até difícil, né? Porque a gente queria ficar um instante para sentir a atmosfera do lugar e gente passando e coisa sendo pregada, mas ao mesmo tempo tudo isso fazendo parte, porque de uma certa forma a gente estava vendo o nosso espaço, o espaço criativo dos personagens sendo construído ao vivo naquele momento, assim, e de uma forma sugestiva, porque a gente inclusive dava uns pitaquinhos assim, umas sugestões pequenas, como São Jorge, por exemplo. O Gério e o Rodrigo tinham uma coisa com São Jorge. Então na cela dele, eles pediram muito para ter São Jorge na cela deles. Então a gente fez um belo altar de São Jorge na entrada da cela deles. A gente precisa do São Jorge porque é um santo que nos acompanhou desde o início, era o que a gente tinha em comum. E o Clóvis falava, mas tem um São Jorge ali na frente grande e tal. Às vezes quando é um ator que é mais assim, que é mais pesquisador, que leva mais a sério o seu personagem, que vai mais fundo, né? Às vezes ele acaba solicitando coisas mesmo, né? Então eu tinha trazido algumas fotos, eu tinha uma caixinha que eu tinha feito, que eu coloquei as coisas do personagem, e tudo isso ele se apropriou e achou interessante colocar lá. Eu imaginava que eu dormia no chão, não dormia numa cama. Aí, se isso é possível, por que não, né? Às vezes isso é enriquecedor mesmo, né? E aí a construção foi assim com o Clóvis. Foi bem interessante. Aí me levou na cela do meu personagem, me mostrou o que ele imaginava o universo, porque a tua cama é o seu mundo. O que estava preso o que eram as manchetes que estavam na parede, como era a textura do cobertor, como era o travesseiro que ele dormia, em que posição ele dormia dentro da cela dele, qual era a visão melhor, qual era a hierarquia lá dentro, quem mandava naquela cela, como eu mandava na cela, como era a minha relação com os outros. Ele tem uma coisa, quando ele projeta os espaços, quando ele vai resolvendo esse quebra-cabeça, que é a arte do filme, tanto em termos de cenografia quanto em figurino e tudo mais, ele realmente vai formando um universo que ajuda o ator, por exemplo, que cerca a ação. Essa troca foi muito legal, a troca de sentir que a direção de arte se preocupava, de fato, com o ator ali presente. Não. Positivo é justamente a maldita no sangue. Tem que dar negativo. HIV negativo.
personagem da Lady era complicado, né? Que tratava de transformar um ator que é de certa forma, um galã, que é o Rodrigo Santoro, né? Que tem uma imagem de televisão, de tudo que é conhecido, e transformar esse personagem num travesti que não tem nada, que não deveria ter nada de caricato, né? Nada de crítico, né? A ideia era fazer uma criação sem um julgamento e na direção contrária ao estereótipo. Na verdade, fazer um ser humano, que antes de ser travesti, homem ou mulher, é um ser humano que está ali dentro, tentando sobreviver e com a sua história. A preocupação era exatamente essa, não estereotipar. Todo mundo que construía alguma coisa pensando nele, a gente foi juntando e eram ideias as mais diversas possíveis. A primeira proposta mesmo, até vinda do Hector, é que a gente está dentro de um presídio que a gente ia trabalhar com muito pouca maquiagem. Também era um desejo meu, trabalhar com pouquíssima maquiagem. E aí a gente foi achando uns detalhes, eu e a Gabi juntos. Né, o que a gente pode colocar? Colocamos uma lente, usamos uma maquiagem bem leve. Se a gente não puder interferir muito, né, nessa coisa de perucas, vamos deixar a critério do que vai desenvolver o personagem dele a partir dos ensaios, do que ele, ator, vai construir esse personagem Lady Di. Eu tinha perguntado sobre isso, a gente vai colocar alguma coisa, alguma parte de silicone no corpo e tal. Ela falou, olha, eu tenho a possibilidade de ter os seios, que ela tinha feito um outro trabalho, enfim, ela trouxe isso, que eram 2 próteses, e a gente adaptou isso junto com o figurino, né, nas roupas, e aí acabamos usando. O peito do Rodrigo, fui eu e a Gabi que fomos ajeitando, assim, sabe? Ela comprou a prótese, eu fiz o sutiã, assim vai dar certo, assim não vai, precisa ser mais escuro, precisa ser mais claro. Vou abrir primeiro. Meu caso é pior mesmo. Então o tempo todo a gente pensou em coisas aparentes, em detalhes que tinham coisas que eram muito legais, a pesquisa que a gente fez boca a boca com os presidiários, das histórias que tinham. Daí entra a parte da tatuagem que é bem importante, né? Dessa linguagem da tatuagem do presídio e de variações que eram infinitas, assim, tanto da linguagem da tatuagem de cadeia, que é um registro que a gente tentou mostrar super evidente no filme, porque é muito legal. E ela pediu a liberdade pro Clóvis da gente escolher a maioria das tatuagens. Então ela me deu toda a liberdade de sacar o que eu queria colocar e aonde no meu corpo. Nunca a gente parou e falou, bom, quem é o Nego Preto, como é que o cara é e tal. Foi uma coisa, eu acho que tem cor, eu acho que o fulano não tem. Eu acho que a gente foi meio já determinando que estilo ia ser cada um, né? Então, sei lá, o Deusdete ia ser mais caretinha, então a gente, já mais caretinha, então pode ser calça assim, pode ser uma blusa mais fechadinha, pode ser uma coisa mais justinha. O Ezequiel é mais pro surfista, então a gente vai fazer o cabelo dele desbotado. Quais são as referências de surfista? A gente pode fazer uma calça assim, pode ter uma jaqueta jeans. Foi impressionante, foi um trabalho que eu fiquei impressionada. Como ele, de repente, ele pegou um rumo, sem a gente ter ficado conversando e desenhando. Não teve desenho, não teve prática. Chegar lá e pá. Tô limpo. Doutor, o senhor quer ouvir outra mentira? E eu tudo certinho, ó. Sem chance. A gente teve um puta trabalho, né? Porque não tinha um dia que não tinha uma figuração imensa. Somente no Carandiru era assim, sei lá, 300 pessoas. A gente tinha um galpão, sei lá quantas mil peças tinham ali dentro, assim, que estava tudo separado. Camisa polo, camiseta, camiseta branca, camisa social, camisa de manga curta. Eles usam calça caque. É o único código que eles têm, né? E aí, a parte de cima vai de acordo com os grupos, né? Então, por exemplo, tem os evangélicos lá. Então, eles todos, né, usavam camisa, usavam mais sapato social, a camisa era mais fechadinha, era isso. Aí, os que eram mais, sei lá, mais malandro, vamos dizer assim, que tinham umas calças mais largonas, aí era mais camiseta, mais isso aqui. Aí tinha os que eram senhores, por exemplo, então a gente botava mais polo,
botava mais camisa, né? Seu Chico, por exemplo, que é um senhor que está lá há muito tempo, não sei o que, a gente já fez ele de camisa. A pessoa que mora na enfermaria ele pode estar de bermuda, mais à vontade lá. Então a gente mandou fazer as calças e as calças foram para uma lavanderia industrial, que é o mesmo processo de jeans, essas coisas. Então as calças vêm já com essas marcas laterais, sabe? O bolso já vem um pouco mais esgarçadinho. No Carandiru, a gente acabou conseguindo muita coisa já usada, né? Então a parte de envelhecimento ficou para as coisas novas que vieram, tipo sapatos, e os acessórios tipo colar, pulseira. Você sempre faz pensando como é que o ator vai usar, né? O chinelo, como é que ele está gasto, a calça, onde é que vai estar mais gasta. Para o personagem do Milen, que a gente sujou 3 camisas também, porque ele levava uns tiros, aí tinha que... E o Gero, que chegou com uma camisa do Brasil e pediu para fazer o número 10. Que tipo, eu tava no figurino, procurando umas coisas, aí de repente passa uma camisa da seleção, assim, que nem era para que eu experimentasse, não era o material que estava ali perto. Mas eu olhei, eu vi aquela camisa passando, assim, eu falei, uma camisa da seleção pro Sem Chance é ótimo. Aí puxei a camisa já, aí vesti, a Cris já comprou a ideia na hora. E a Foquinha já chegou e falou, eu vou pôr o 10 aí, camisa 10 atrás. Escrevi e falei, vou escrever Sem Chance, atrás do número 10, a camisa do Brasil, na época de Copa estava ótimo. E o mais gostoso com a Foquinha, particularmente, foi que ela estava fazendo envelhecimento de figurino. Ela trabalhava no departamento de figurino. Mas ela estava lá do meu lado. Eu que estava lá o dia inteiro, eu roubava ela para fazer coisinhas às vezes. Então, no casamento de Lady Di, o buquê, se eu não me engano, da Lady Di, a Foquinha que fez pra gente. Eu faço origami com papel de cigarro. A Vera viu essas florzinhas, falou, vamos fazer um buquê para o casamento do Rodrigo Santoro lá, da Lady. Aí foi todo feito com aquele papelzinho de cigarro, todo mundo juntando cigarro, papel de cigarro para fazer milhões de florzinhas. E foi decorado o buquê, todo bonito, uma coisa de louco. Foi legal. Aceita Sem Chance para o teu marido? Aceito. Eles tinham um código também, eles não usam muito, não tem muitos cabeludos no Carandiru, sempre cabelos curtos e tal. A gente resolveu até abrir mão desse código do cabelo curto, né? Falei assim, tanto faz, né? Porque tinham pessoas que tinham o sabotagem, né? Tinham cabelo cheio de trancinhas, assim, né? Eu pensava, isso não é o Carandiru, né? Mas acabou assumindo isso porque era bacana, porque era interessante, porque era sugestivo, né? Acho que eu tive mais dificuldades, eu acho, nos efeitos onde tinha facadas, tiros que juntava maquiagem com o efeito das pessoas, né? É uma parceria direta, né? Tudo que era a gente pegava junto, analisava as sequências e ali a gente via o que era efeito de maquiagem e o que era efeito especial mecânico. A gente estava sempre junto, né? Sempre que a gente podia estar nas cenas que só tinha maquiagem, a gente estava, e nos testes de efeito a Gabi sempre estava também. Teve um efeito que a gente trabalhou muito, muito, muito em parceria, que é o efeito do Pesadelo do Peixeira. O Hector pediu só uma coisa, ele queria só uma coisa que era muito importante para ele. Ele queria que a partir do momento que o fantasma abraçasse o Peixeira, ele ficasse com as cicatrizes como se fosse um carimbo do outro. E a cena do delírio era um sistema meio hidráulico, assim, onde tinha uma bomba com o sangue canalizado em vários pontos que a gente colocava e a Gabi maquiava, né? A maquiadora maquiava. E cada ponto tinha uma torneira que a gente regulava a quantidade de saída de sangue.
foi muito interessante, porque foi do latex criando para o sangue, para a entrada da Gabi com o término do efeito especial, com o sangue, com aquela mangueira, com aquelas pessoas assoprando, ligando a maquininha. Um determinado momento, depois de 3 horas passando por aquilo, entrar numa catarse pessoal de acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. A cena de dar a facada no personagem do Wagner Moura é impressionante. Teve um ensaio técnico muito grande para isso, mesmo porque quando eles esfaqueavam, a gente tinha um aparato para não machucar a pessoa, um aparato tanto das facas, né, cenografadas, para não precisar furar, até o colete que a gente fez para poder ter uma ação de violência, né? Os lugares onde ele foi esfaqueado tem que ter uma relação com a cena dele caído depois morto, que a Gabi fez. Que é ele morto, então a Gabi vai lá e faz a maquiagem. Mesmo porque tem um momento que aquele tecido é tirado e a gente tem que ter filmado e ver que faca que estava na mão de qual e qual bateu em qual lugar para poder fazer os tamanhos e pôr no momento que aquele pano era tirado, entendeu? A faca tinha um elemento surpresa que era, por detrás dela, seringas, que você apertava e manchava, né? A parte do esfaqueamento, a gente usou essas facas aqui, que é uma... Isso o Clóvis passou pra gente como eram as facas no Carandiru. Então essas facas são retráteis, né? Então você tem a impressão que ela está entrando mesmo. E aqui atrás a gente inventou uma coisa muito legal, que essa seringa, ela já está com sangue. Então o que acontece? Quando ela vai entrando, ela vai cuspindo sangue no corpo do ator e você tem a impressão que apareceu um sangue. Isso é uma das coisas que foram feitas para essa cena. Quando eu li aquilo você lê no livro e no roteiro, você fica pensando uma série de coisas equivocadas, né? Você olha e fala, gente, eu vou ter que enfiar a mão numa privada, onde vai ter algum componente, chocolate, enfim, sei lá o que é que vai ter. Vai ter um rato, eu vou ter que procurar o rato, colocar meu dedo lá e puxar. A gente fez um rato de Fon Látex, que são esses aqui. E aqui dentro ele tem um sistema que prende no dedo, para ele poder mexer a mão e não soltar. O rato está nesse buraco, como é que eu vou colocar a mão? Né? Aí quando o rapaz falou assim, olha, você coloca a mão por aqui, ela vai sair lá do outro lado da parede. Uma pessoa segurava a mão dele rapidamente, para ele não mexer, o outro pegava aqui dentro e já grudava. E ele podia chegar para bater o rato, fazer o que precisava. Falei, gente, que mistério. Tem as cenas do hotel, que foi muito legal fazer, ela funcionou muito bem. E a gente ficou deitado, e eles foram explicando pra gente, nós vamos colocar uma manta, que não vai pegar fogo, sobre essa manta nós vamos colocar um outro cobertor, vamos estar pincelando com um produto, né? Acho que não sei se era gasolina, pastosa, era um tipo de gel. Quem acende aquele fogo é um iniciador de chama elétrico, que a gente colocava escondido, porque para não perder a cena, que ela podia muito bem jogar o álcool, que na verdade era água, e poderia arriscar e não acender, aí ia perder toda a cena. Então, para certificar que não ia ter problema nenhum, que ia acontecer, a gente passava uma gasolina gel em todo o cobertor e tinha um iniciador de chama. Quando ligar o fogo, vocês contam até 6, depois vocês saem da cama, tá bom? Eu falei, tá legal. Para nós, era isso, né? Mas quando você vê o fogo, não dá para ir até o 6. Até o 4, entendeu? Pelo pânico, porque realmente o fogo não pega, não acontece nada. O massacre ele foi feito em 2 partes, né? No estúdio e no próprio Carandiru. No estúdio, o que foi feito foi o seguinte, na construção do cenário, a gente já preparou uma espécie de uma piscina por todo o corredor, que era enorme, não lembro a metragem, era uma coisa muito grande. Então isso a gente meio que teve que criar umas certas barreiras para a água não poder, para não escorrer a água e para poder ficar ela do jeito que a gente queria, né? Já no próprio Carandiru,
a gente não tinha essa condição. Então a gente trabalhou com muita água mesmo, assim, com muitas bombas de água reservadas, tinha muitas piscinas, a gente trabalhou, acho que teve época que a gente teve quase 10 mil litros de água no último andar do prédio do Carandiru, que a gente bombeava e fazia as cenas, a água descendo, então era uma coisa meio real mesmo. O que foi feito não tinha truque nenhum, era água descendo. O clima da confusão que foi a invasão da Polícia Militar, ele conseguiu criar. Eu fiz com um puro pesadelo nesse caso, né? É isso que eu falava assim, a gente não tinha referências mesmo disso aí, né? Mas é isso aí, você imagina, né? No fundo o cinema é isso, é uma brincadeira de imaginação, né? Então, como você imagina 200 soldados metralhadores entrando armados num corredor e atirando num lugar que tem 200 pessoas naquele lugar, né? É uma brincadeira de pesadelo mesmo, né? E eram 4 andares, se não me engano, acho que devia ser umas 8 ou 10 janelas. Em cada janela tinha uma pessoa com rádio e eles tinham que fazer fumaça, fogo. Embaixo tinham os bombeiros. E a gente tinha que coordenar o que a câmera estava focalizando com o que acontecia na hora, para não ficar queimando coisas que não ia estar aparecendo. Aí, os caras ficam movendo nós aí, ó. Esse vacilão. Não joga não. Não joga não. Ô, tô falando. Vai, poxa, vai. Tô falando. É uma parte quase arte final mesmo, né? A gente faz na hora que põe a câmera mesmo, né? Porque você pode fazer um ambiente que você imagina isso, aquilo, e chega lá a câmera está de costas para tudo que você fez de repente, né? Tudo que você mais gostava está lá atrás, né? Então a gente está sempre vivendo, fazendo quadro, né? Porque é o que vai aparecer no filme mesmo, né? Que põe a câmera, aí que tem um quadro. A gente fala, ih, mas isso aqui está meio vazio, ou está muito cheio, ou tem muita coisa, ou não tem nada. Aí é sempre é um trabalho constante, é incessante mesmo, né? Acho estranho as pessoas que não, diretores que não vão quase no set, né? E é isso, né? Uma equipe, a equipe de arte não morre só ali na pré, né? Eu acho que a equipe de arte tem que saber também o que vai acontecer na filmagem. Você tem o encontro com a ideia da roupa, do figurino, da cor do figurino, da paleta do figurino. Depois você tem outros encontros também com a arte do filme, com o cenógrafo do filme. Depois você tem encontro com as locações. Acho que o trabalho de cinema é um trabalho em equipe, entendeu? Acho que não é uma coisa segmentada. Acho que todo mundo participa de tudo, assim. A gente sempre teve conversa com os outros departamentos, né? Toda vez que a gente precisava de detalhes técnicos ou de algum auxílio de áreas técnicas, tipo fotografia, efeitos em geral, a gente sempre conversava junto. Eu gosto esse jogo assim, esse jogo de bola que a gente bate, que é, preciso de umas cuecas para colocar na cela de fulano. Aí você vai lá, que tipo de cueca, que cor que é, como é que você quer? O figurino também, a gente tem que ter um relacionamento legal de saber quantas roupas a mais tem que ir, porque a cada tiro é uma roupa. Prova de figurino. Tava o Clóvis ali, né? E sugerindo tudo, desde a medalhinha, trocando com a Cris, que trocava comigo, que trocava com ele. Todo o trabalho assim, coletivo exige uma atuação, não diria política, mas você tem que ter uma certa sabedoria, assim, de saber convencer os outros, né, das coisas que você quer, das coisas que você gosta, e de ser convencido também das coisas das outras pessoas. No Carandiru a gente teve que tomar muitas decisões conjuntas, assim, conjuntas a produção, o Hector e o Clóvis, né? No Carandiru eu tive a oportunidade de fazer muito isso, eu conversava muito com o Walter, mesmo com o Hector. Eu me lembro assim, muitas vezes estar na câmera aqui, trabalhando com o Babenco, né? E ele chegar do meu lado, Valtinho, e o que ele disse assim, olha, a cela do seu Chico, por exemplo, vamos dar uma olhada lá na cela do seu Chico, que eu queria ver como é que eu vou pendurar os balões lá, não sei o quê. Aí às vezes o Babenco chegava, a gente chamava o Babenco, o que aí? O que é que você acha? Babenco, não gosto disso, prefiro assim, prefiro assar, prefiro que tire isso, ou então genial, melhor do que eu imaginava e tal. Então o trabalho é assim, não é? O trabalho é um encontro de ideias que vão se cruzando, né?
Tem que saber a dificuldade disso, né? Você ter a sabedoria de saber a hora que você pode e deve interferir e a hora que você tem que ficar quietinho, porque não é a hora, né? Não dá conflito, né? Mas qual que é a pergunta? Ah, vamos recortar, né? Esse finalzinho aqui, né? Ah, foi uma... Nem o outro. Tá. Vai passar... Pega o sabão molhado, só assim, esfrega assim, com o pano vai alisando. Eu tenho um processo meio anárquico, assim, eu não sou uma pessoa, assim, controladora, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou, assim, que eu tento perseguir, assim, até o fim, assim, a minha ideia, assim. Eu sempre tento convencer as pessoas que isso, sabe, de um clima. Mas eu nunca tenho um conceito mesmo, assim, eu tento ser muito convincente mesmo, aí eu sou meio teimosão mesmo. Eu acho que eu sou uma extensão do diretor de arte, como o figurino, como a maquiagem. Ele cria ele pinta um filme dentro da cabeça dele e ele vai contando para cada departamento, cada grupo que ele deseja. Ele não tem aquela coisa de ordenar uma equipe, assim. Ele dá uma orientação à equipe, mas ele também trabalha. É curioso. Me lembra assim do Babenco dizer assim, nossa, essa parede aqui podia ter umas fotos ou uma porta. Essa porta está muito forte, assim, a cor. Né? Aí ele pede uma coisa, pede uma coisa a outro, com um balde d'água e um pedaço de não sei de que, ele mistura aquilo. É um prazer trabalhar com o Clóvis, cara. Assim, ele tem muita segurança, ele sabe, é incrível. O que eu mais acho incrível nele é como ele muda de atmosfera e de ambiente e consegue rapidamente trazer uma profundidade para esse ambiente novo. Incrível. É gostoso você trabalhar com alguém que brota as ideias, sabe? Você vê que é vivo, que gosta de fazer aquilo. Ele consegue dar uma unidade, dar um equilíbrio com o grupo todo e quando juntar tudo, cola, né? E aí você fala, o cara dirigiu bem todo esse povo e o resultado está aí, é harmônico, é de verdade. Eu não tenho uma experiência acadêmica, né, de direção de arte, mas eu tenho uma soma de experiências, assim, talvez que trata-se, eu acho, de fazer valer a sua vivência, né, assim. O diretor de arte, como ele trata de eu sempre falo isso, né, que o diretor de arte é um especialista em generalidades, né, a gente fala de todos os assuntos, né. A pessoa tem que poder se identificar com aquele universo, né, ela tem que poder acreditar que ela pode ser inserida naquele universo, que aquilo existe de verdade, né. Eu acho que o diretor de arte deveria ter uma formação humanista, né, o cara ser um pouco músico, um pouco pintor, um pouco jogador de futebol, um pouco ator, um pouco diretor, saber escrever um pouco, entender a dramaturgia, enfim. Acho que ele tem que se envolver em todas as etapas, né, que fazem a criação da expressão do cinema, né. Pra gente virou showtime, né? Assim, o Carandiru ali, o cenário, o Veracruz virou como se fosse o nosso parque de diversão, assim, né? Você tava... se queria impressionar alguém, ou você queria mostrar para alguém onde o dinheiro dessa pessoa foi investido, ou se você queria, sei lá, animar o distribuidor, ou qualquer coisa que você precisasse fazer, era levar no estúdio. Mas eu tive uma experiência muito interessante, que foi o fato, quando os carcereiros do Carandiru foram ver o filme, foram assistir o filme. E tínhamos 20 ou 30 ali da Casa de Detenção, e gente com muitos anos de cadeia, todos eles com mais de 10 anos, alguns com 30 anos de detenção. Nenhum deles percebeu que as cenas do espaço das celas, as cenas internas, foram feitas em estúdio. Muita gente, não é pouca gente não, me pergunta no final das sessões, fala, pô, como é que foi filmar tudo dentro do Carandiru, como é que foi filmar com os presos e tal. Eu falo, gente, não foi filmado tudo dentro do Carandiru, não filmamos com preso, entendeu? Tudo aquilo é ficcional, tudo aquilo é ficcionado, tudo aquilo foi composto para o filme e tem uma situação especial que aconteceu de uma pessoa especial que a gente levou lá, que foi o diretor do Carandiru. Quando ele foi lá, foi muito emocionante, porque a gente nem sabia que ele estava lá e ele chegou onde a gente estava trabalhando depois de ter passado pelo cenário. Ele ficou emocionado mesmo de sentir, ele até falou, pô, vocês
vocês roubaram um andar da minha cadeia, um pedaço da minha cadeia, entendeu? Ele falou, eu não sabia mais aonde eu estava, se eu estava lá ou se eu tinha saído de lá. Aí quando eles me levaram ali, que eu vi o corredor, as portas abertas, eu falei, caramba, sabe, o negócio aqui não dá pra explicar. Fizeram, 16 anos ali dentro. Meu Deus, caramba, minha cadeia tá aqui. E realmente, assim, a gente sempre julgando é muito tendencioso, né? Agora, quando o público vem te falar, vem te perguntar como é que vocês filmaram com preso, ou como é que vocês filmaram dentro do Carandiru o filme inteiro, aí você começa a entender mais que realmente ficou muito legal e ficou muito dentro do que estava proposto o trabalho, principalmente da arte, nesse caso. Esse é o grande mérito do Clóvis, que daqui a 50 anos alguém vai assistir esse filme outra vez e vai olhar e dizer, olha como era uma cadeia no final do século XX, no centro da cidade de São Paulo. Eu acho que o cinema tem esse negócio, né? Além de ser verdade ou não ser verdade, tem que ser atraente sempre, né? Ou pelo horror, ou pela delícia, pelo que for. Mas um universo de um filme, aí que eu acho que a coisa da direção de arte é um pouco isso, né? O universo de um filme, ele tem que ser sempre atraente, né?